Se você já achou uma biblioteca legal de PHP no GitHub e não usou porque a instalação era via Composer, esse vídeo é para você. Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no que é o Composer, como ele funciona, como é que a gente pode instalar o Composer e a gente ainda vai criar um pluginzinho para o WordPress usando uma biblioteca via Composer. Começando do começo, o que é o Composer? O Composer é o gerenciador de dependências de programas em PHP. Então, como a gente tem o NPM para JavaScript, o Composer serve para a mesma coisa para PHP. Se você precisa usar o código de alguém na tua aplicação ou no teu site, muito provavelmente é uma boa ideia usar o Composer para gerenciar essas dependências. Então, você precisa de 2 pacotinhos, esses 2 pacotinhos precisam de mais 3 pacotinhos, o Composer vai gerenciar isso para você, vai resolver as dependências entre esses pacotes que a gente está chamando. Então, é uma ótima ferramenta. Você precisa ter no teu leque aí de ferramentas para usar no dia a dia. Se você é programador PHP, o Composer é básico. Com o Composer você pode usar arquivos que estejam em qualquer lugar. Num repositório do GitHub, num repositório do GitLab, num repositório SVN em algum lugar, num arquivo zip em algum lugar, mas normalmente o Composer vai procurar seus pacotes num sitezinho chamado packages.org. Então toda vez que a gente for instalar algum pacotinho, a gente vai primeiro ver se tem no Packages, porque lá é mais fácil de instalar, senão a gente também, depois ali com uma configuraçãozinha ou outra, a gente pode procurar em outros lugares, beleza? Quando que a gente vai usar o Composer então? Quando já existir algum código pronto que faça o que a gente quer, para a gente não reinventar a roda. Alguns exemplos bem bons. Por exemplo, gateways de pagamento muitas vezes fornecem um SDK, né, um framework, em todas as linguagens. Então, o gateway de pagamento tem em Java, PHP, JavaScript, servidor, enfim, um monte de coisas. Você precisa dessa funcionalidade dentro do plugin do WordPress. Então, você não vai reescrever tudo. Você vai usar esse pacote em PHP dentro do seu plugin WordPress. Então, você vai usar esse pacotinho como dependência. A mesma coisa quando você estiver, por exemplo, usando uma API de uma rede social. Normalmente essas redes sociais fornecem esses SDK, que a gente chama de Software Development Kit, né, kit de desenvolvimento de software, para você já sair na frente, em vez de ter que programar toda a chamadinha para todo o endpoint. Não, eles te dão um pacote em PHP, ó, com esse pacote você pode chamar todos os endpoints ali só com uma função, né, autorizar, enfim, passar Application ID, esse tipo de coisa. Eles te dão um pacote inteiro de PHP. Se você estiver usando um outro software em PHP, tipo WordPress, Drupal, Laravel, aí você pode importar esse framework, esse SDK, que essa rede social te dá através do Composer, e aí no pluginzinho você só chama essas funções. Outro uso muito comum do Composer é exatamente para bibliotecas utilitárias. Então vamos supor que a gente tem alguma conta matemática muito bizarra, alguma coisa muito específica que não tenha no PHP. Você pode procurar uma biblioteca que já tenha todas essas funcionalidades escritas, importar para o teu código e aí só chamar as funções ali que você precisar, sem ter que reescrever ou ficar copiando e colando aquilo tudo. Não. Você diz para o Composer que você quer usar aquilo ali e o Composer traz e organiza para você. Agora vamos falar sobre como instalar o Composer. O Composer nada mais é que um arquivo .phar, .phar. Assim como os arquivos jar do Java, eles são uns arquivos, né, um grupo de arquivos em PHP, só que num arquivinho só. O WP-Cli, por exemplo, também é distribuído como um .phar, né, .phar, porque ele tem um monte de arquivinhos ali, mas é distribuído como um arquivo só. E aí, para você chamar um arquivo phar, você chama php espaço e o nome do arquivo, passando os argumentos que você precisa. O processo de instalação no Linux e no Mac é bem simples. Vocês estão vendo aí na tela uma série de passos, mas o que isso aí está fazendo? Você está baixando um arquivo PHP que vai verificar se o PHP que você tem disponível é compatível com o Composer. Se for, ele vai baixar esse arquivo .phar para você, e aí tornar esse arquivo .phar executável, alterar o lugar onde ele está, enfim, esse arquivinho tem algumas opções ali. No fim das contas, o que você está fazendo é só baixando um arquivo .phar, e aí, de repente, ao invés de ter que chamar php espaço composer.phar, você torna esse composer.phar executável e só chama composer ao invés de php com o nome do arquivo. Se você botar esse arquivo em qualquer pasta que esteja dentro daquela variável de ambiente path, o Composer fica disponível para todas as pastas do teu sistema. E aqui Composer, gente, não tem absolutamente nada a ver com Docker Compose que a gente falou na série sobre Docker. Se você usa o Windows, tem um executável que você pode baixar, e aí é só executar aí pelas telinhas e ele vai fazer tudo isso para você. Existe um jeito ainda de usar o Composer que é sem instalar.
Como eu falei, no fundo, você está baixando um arquivo .far. Então, se você baixar esse arquivo .far para qualquer lugar, se você chamar PHP e o nome do arquivo, ele vai ter as funcionalidades que você precisa. Então, a gente vai escrever um código aqui daqui a pouquinho, eu vou usar isso como exemplo, mas lembre-se que se você for um programador PHP, espera-se que você tenha o Composer instalado na sua máquina. Então vamos lá, a gente vai criar um pluginzinho para o WordPress, bem simplesinho, num caso de uso que é muito simples e muito comum. Consultar um CEP, né, pegar a rua, estado, cidade, através de um número de CEP. Eu sei que dá para fazer isso com 5 linhas de código, mas só para a gente mostrar, vou usar um pacote do Composer. Não comentem falando, eu consigo fazer isso sem Composer. Eu sei, a gente está usando o Composer para poder explicar. Então a gente vai criar um pluginzinho e esse pluginzinho vai usar o Composer para puxar essa biblioteca. A biblioteca que eu escolhi é essa que vocês estão vendo aí na tela, do Flying Luscas via CEP PHP. E aí a instalação está aqui embaixo, install via Composer, e aí o comando do Composer. A gente vai começar criando o plugin. Eu já estou com uma instalação WordPress aqui do zero. Vocês estão vendo aí, da content plugins e tal, a gente vai criar um plugin novo só para isso. Então a gente vai criar uma pasta aqui, que é a exemplo Composer. Vou copiar aqui o nome. Vou criar um PHP aqui dentro, né, que vai ser o nosso plugin. E aí aqui dentro vou criar o cabeçalho mínimo possível, que é só escrever plugin name e eu vou dar o nome de exemplo Composer. Só isso já vai fazer o nosso plugin aparecer lá na tela de plugins do WordPress. Então a gente vai nessa tela aqui, vai recarregar e aí apareceu o exemplo Composer. A gente vai ativar ele aqui. Então o nosso plugin já está sendo, né, incluído pelo WordPress. Aí a gente vai em getcomposer.org para baixar o Composer. A gente vai fazer nesse vídeo aqui daquele jeito que eu expliquei, que não instala no computador. Então a gente vai em getcomposer, esse maestro aí, toda vez que você dá um refresh, ele troca a cor da roupa e da pele. E aí você vem aqui, download, baixa aqui, vem cá para baixo e vamos aqui pegar esse latest stable. Aí ele baixou aqui o composer.far, eu vou nessa pastinha aqui, que é a minha pasta de downloads, vou pegar esse arquivo, vou recortar e vou colar naquela exemplo Composer que a gente criou. E aí a gente volta aqui para o Visual Studio e ele está aqui. Então a gente vai abrir aqui o terminal para a gente usar aquele Composer ali, né? A gente está aqui na pastinha do WordPress, vamos para WP Content, Plugins, Exemplo Composer. Eu vou só reduzir aqui a quantidade de diretórios aparecendo no terminal. Então aqui vamos limpar. E aí aqui eu estou com aquele Composer.far. Se eu der php composer.far e aqui versão, ele vai me dar qual a versão que eu baixei lá, que é a última estável, que é 1.10. Eu poderia transformar esse arquivo aqui num executável. Se eu renomear ele, por exemplo, para só Composer, sem a extensão, e torná-lo executável, né, com chmod Composer, eu posso usar aqui então ./composer e versão. E ele vai me dar a mesma coisa. E aí agora vamos lá pegar qual era o comando para a gente puxar aquele pacote para o nosso plugin. O comando é esse aqui, composer require e o nome do pacote, a gente vai copiar. E aqui a gente vai colar. O Composer que a gente está usando está na mesma pasta, então tem que botar o ponto e a barra na frente. E aí o Composer vai baixar esse pacote. O Composer não vai fazer só isso. O Composer, para funcionar, ele precisa de certos arquivos e certas estruturas. Então, quando a gente executa esse comando, ele vai fazer alguns outros passos. Ele vai criar um arquivo chamado composer.json com a lista de pacotes, um composer.lock com todas as dependências que ele detectou e quais versões ele detectou e como que elas se encaixam, e também uma pasta vendor. Nessa pasta vendor é onde o Composer vai colocar todos os arquivos PHP que ele baixou, de todos os pacotes e tal. Esse pacote que a gente está usando, por acaso, depende de outros pacotes. Então, nessa pastinha vendor, você vai ver mais coisa além daquele pacote que a gente pediu para o Composer baixar. Agora que ele terminou aqui, como eu falei, na pastinha vendor, ó, tem o próprio Composer, tem o nosso Flying Luscas lá, mas tem também o Guzzle HTTP, PSR e tal, que são dependências desse pacote que a gente pediu. E aí tem esse arquivo autoload.php. Esse arquivo é muito importante.
É através desse arquivo que a gente vai chamar a mágica do Composer, né? O Composer fez o que ele precisava fazer e através desse arquivo autoload.php a gente vai incluir esse arquivo para ter acesso a esses pacotes que o Composer baixou. Então a gente vai fechar aqui o terminal e vai fazer o require daquele arquivo ali, né? Require vendor autoload.php. Só com isso aqui, o código a partir daqui já vai ter disponível os comandos, né, e as funções do pacote que a gente baixou. Para esse vídeo eu vou alterar o conteúdo de todos os posts para exibir os dados de um CEP específico, mas você fica à vontade aí para fazer o que você quiser com esse código. Se você quiser, por exemplo, exibir essa funcionalidade numa página específica, tem vídeo aqui no canal como dar um URL personalizado para o teu plugin. Então, esse código está num post lá no blog, então é só chegar lá, copiar e colar se você precisar. Mas o que ele está fazendo? No filtro de content, a gente está pendurando uma função, né, usando esse hook para botar nossa função, que vai ali instanciar aquela classe via CEP do pacote que a gente baixou, usando ali o método find by zip code, passando um zip qualquer ali, um CEP qualquer, e imprimindo qual foi o resultado dessa chamada aqui. Ele vai substituir todo o conteúdo do post, mas esse código é realmente só para testar. Então, se a gente vem aqui no site agora, o conteúdo do post vai ter os dados daquele CEP que a gente passou, né? A Praça da Sé é a rua, né? O complemento e tal, e ali cidade, estado, enfim, todos os dados daquele CEP. Então, a gente criou um pluginzinho, não teve que escrever essa funcionalidade, a gente pegou um pacote que fazia isso, e ali só com 2, 3 linhas de código a gente conseguiu chamar essa funcionalidade sem ter tanto trabalhão. E vocês viram como é fácil usar o Composer para puxar esse pacote para o nosso plugin, né, para o nosso código. Agora, algumas perguntas que todo mundo faz sobre Composer. Primeira pergunta, o meu servidor precisa ter Composer? Não. Você vai subir todos esses arquivos PHP, a pastinha vendor, Composer lock, Composer JSON, e não precisa rodar nada no seu servidor. Você pode só subir o Composer JSON em Composer lock e rodar um Composer install no servidor, mas se você subir tudo, você não precisa se preocupar, porque tudo que o Composer fez, ele não fica mexendo, sabe? O PHP que vai ficar usando aquilo ali. O Composer, quando você pediu ali o pacote, ele trouxe, criou o autoload, que é um arquivo PHP que está fazendo os includes certos, e é só isso que ele fez. Ele não fica trabalhando no código toda hora. Outra pergunta, como o Composer afeta o versionamento do seu projeto? Mais ou menos o que eu falei sobre o seu servidor ter ou não o Composer. Você pode versionar tudo. Não é o jeito mais limpo. O jeito mais limpo de versionar é você subir o arquivo Composer JSON e Composer lock, e a sua equipe, quando for trabalhar nisso, dá um Composer install, que vai fazer o Composer buscar esses pacotes e baixá-los. É importante versionar o Composer.lock para todo mundo usar sempre a mesma versão. Ainda falando sobre versionamento, presta atenção, por exemplo, no caso do WooCommerce. O GitHub do WooCommerce é onde é feito o desenvolvimento do WooCommerce. Então, lá tem os arquivos Composer, mas não tem a pasta vendor. Agora, no SVN do WooCommerce, que é o arquivo que você baixa do repositório do WordPress.org, lá já tem a pasta vendor. Então, no GitHub eles não versionam tudo, só versionam o Composer, os arquivos do Composer, né, o JSON e o lock, mas no SVN eles já versionam a pasta vendor ali com todas as dependências que são necessárias. E você sabe que quando você instala o WooCommerce, você não precisa rodar um Composer install ou coisa assim. Outra pergunta, posso alterar o conteúdo da pasta vendor? Não faça isso. Você pode alterar, e como eu falei, o Composer não fica olhando isso, né? A não ser que você chame o Composer, ele não vai fazer nada. Então, você pode alterar esse arquivo. Só que quando você chamar o Composer install novamente, muito provavelmente seu pacote vai ser sobrescrito. Então, o ideal é não alterar o conteúdo dessa pasta. Os pacotes bem feitos, eles são configurados por fora da pasta. Você faz o include ali e tal, mas quando você for usar essa classe, você vai configurar através do seu código, não do código do pacote. Infelizmente, existem alguns pacotes meio mal feitos que você precisa alterar realmente o código do pacote. Se esse for o caso, lembre-se de conversar com a sua equipe sobre isso e documentar essa alteração. Porque se lá na frente alguém rodar alguma coisa e sobrescrever,
você precisa estar apto a refazer essa mudança para não perder a tua aplicação. E a última pergunta, o Composer pode me ajudar a gerenciar plugins e temas do WordPress? Eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta, porque é exatamente esse o assunto do nosso próximo vídeo, desse conteúdo aqui, que talvez saia na semana que vem, talvez na outra, mas a gente vai ver aqui então como tornar os nossos repositórios de sites do WordPress bem mais enxutos, chamando plugins e temas e o próprio WordPress através do Composer. Se você não quer perder, não esquece de assinar aqui o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Também deixa um curtir aqui no vídeo, que isso ajuda pra caramba. Comenta aqui embaixo com as suas dúvidas, o que você achou do vídeo, se te ajudou ou não. E a gente volta na semana que vem. Beleza? Até lá então. Tchau!